E aí, galera, vamos dar continuidade aqui estudando os signos com a abordagem da astrologia psicológica? Hoje nós vamos falar sobre Gêmeos. E quem é Gêmeos? Nada mais, nada menos que o nosso querido jornalista do Zodíaco. Se tem uma melhor definição para Gêmeos do que comunicação social, eu não sei, gente. Porque o signo que é curioso, que se nutre de informação, de conhecimento e de se comunicar com as pessoas. Seja falando, escrevendo, compondo, cantando, não sei. Tem tônica geminiana, tem comunicação nesse mapa astral. Vamos olhar então o que esse signo está falando pra gente. Gêmeos é do elemento ar, da modalidade mutável. O que isso significa, Andréia? Que o elemento ar fala sobre o pensamento, o raciocínio. Então é um signo que fala... Se você conhece um geminiano, você convive com alguém que tem um ascendente em Gêmeos, um Sol em Gêmeos, um Mercúrio em Gêmeos, sabe que são pessoas de raciocínio muito rápido. É um raciocínio assim, pro dia de ontem, que a galera aqui, ó, da água fica aqui assim, ó. A gente não consegue processar na mesma velocidade que a galera de ar. E a modalidade mutável significa que é um final de estação. É um signo que já está fazendo uma transição entre as características, entre uma estação e a outra. Ou seja, é um signo que se adapta com facilidade, que muda com muita facilidade. E aí nós vamos ver aqui que esse pode ser um dos probleminhas aí, um dos calos do signo de Gêmeos. Bom, do elemento ar e modalidade mutável, esse signo gosta de transitar entre grupos diferentes, aprendendo coisas diferentes, se adaptando e mudando muito rápido, sendo flexível às situações. Uma coisa que Gêmeos tem de muito maravilhoso é a capacidade de não discriminar as pessoas. Eles conseguem transitar por grupos muito diferentes. Aliás, a galera de ar consegue isso com muita facilidade, que são os signos de Libra, Gêmeos e Aquário. Eles convivem todos os nichos, assim, do roqueiro ao funkeiro, da vozinha com o mais novo, com as crianças. Eles têm essa facilidade de circular entre grupos sociais diferentes, né? Eles são muito curiosos, então eles estão sempre interessados em conhecer mais sobre o outro. Sobra curiosidade, mas falta foco. Onde tem essa energia no mapa é onde encontramos habilidades ou dificuldades para o raciocínio lógico e para a comunicação. Como assim, Andréia? Eu, por exemplo, tenho uma ferida psicológica em Gêmeos. É o meu Quiron tá em Gêmeos. Então eu tenho mais dificuldade com a comunicação, com saber se eu estou sendo bem interpretada, se eu estou conseguindo comunicar de verdade o que eu quero, se eu estou falando demais, se eu estou falando de menos. Enfim, é o meu calo. Talvez por isso que eu tenha até feito uma faculdade de jornalismo. Spoiler, talvez não, provavelmente foi por isso. Regido por Mercúrio. Quem é Mercúrio? O deus mensageiro, aquele que podia transitar tanto no reino de Hades, que era o inferno, quanto no reino divino, de Zeus. Então ele era capaz de fazer esse leve trás de informação, essa troca de informação, né? Ele transitava entre todos os reinos. E por isso, assim, quem conhece aí muito bem Mercúrio, ou Hermes, como ele é conhecido, como deus mensageiro, sabe que ele pode ser o quê? Um embusteiro, um trapaceiro. Ele pode ser um fofoqueiro. Por quê? Porque ele leva e traz informação toda hora. Quem não conhece o geminiano pensou, ai, duas caras, ai, fofoqueiro. Por quê? Porque ele tem essa capacidade mesmo, gente. Ele é curioso, ele quer saber aqui, aí ele vai ali, aí ele acaba trazendo aqui também para pegar aqui mais um pouquinho de informação. É assim mesmo, né? Um geminiano mal canalizado vira um negudi, que acha que é engraçado, mas não é. Que acha que sabe transitar com a informação. Um geminiano bom, bem canalizado, faz o quê? Faz uma comunicação social respeitosa, consegue compreender e conversar com todo mundo sem ferir ninguém, né? Tudo depende de como a gente lida com aquela energia que está disponível pra gente. Mas lembre-se, né, que o geminiano ele perde o amigo, mas não perde a piada, porque eles têm uma síndrome de Peter Pan, não querem crescer nunca, são brincalhões toda a vida, têm essa dificuldade em amadurecer. Sede de conhecimento, sociáveis, comunicativos, onde há tônicas geminianas, há pessoas que de alguma forma estão ligadas à comunicação, seja falando, escrevendo, compondo músicas, cantando, palestrando ou dando aulas. Enfim, esse signo se nutre pela busca incessante de informação e novos conhecimentos. Camaleões, eles são versáteis, se adaptam com facilidade às novas situações, inclusive imitam muito bem as pessoas. Bom, fazendo um paralelo com as fases do desenvolvimento da criança, lembra que eu falei que Áries era aquele primeiro momento onde a criança nasce, corta o cordão umbilical, é o seu primeiro grito de independência, mas de uma maneira ainda muito dependente dos pais, né? Não tem muita noção de que existe uma outra pessoa para o bebê só existe ele mesmo no mundo, então ele quer que todo mundo gire em torno dele, aquela tônica um pouquinho ariana.
Continuamos para o touro, que é quando existe uma primeira noção de limites, de objetos, de posse, né, da minha chupeta, a minha fraldinha, as minhas necessidades. Eu preciso comer, eu preciso que alguém troque minha fralda, eu preciso de higiene, são aquelas primeiras necessidades físicas e materiais da vida. A gente dá continuidade indo para Gêmeos. E o que o Gêmeos fala pra gente? Ele fala que é quando a criança consegue simbolizar em imagens e palavras os significados do mundo à sua volta. São os primeiros anos escolares e os primeiros contatos sociais. Irmãos, primos, vizinhos, os coleguinhas da escola. É quando a criança começa a entender que não existe só pai e mãe, que existem outras pessoas no mundo e começam a trocar, querem conhecer, querem explorar o mundo com muita curiosidade, querem aprender. A criança começa a brincar e explorar curiosamente o mundo circundante. Eu tenho um assim em casa que tá como? Daquele jeito. Ainda mais que tem um ascendente em Gêmeos. Arthur tá bombando aqui. Quais são os problemas que podem levar quando a gente não nutre bem essa fase da criança? De sanar a curiosidade dela, explicar dentro daquilo que ela consegue compreender, permitir que ela divida os brinquedos, que ela sociabilize com outras crianças, que ela brinque, que ela troque, para ela entender que não existe só ela no mundo, nem só a realidade dos pais dela, né? A dinâmica da educação paterna e materna, que também existem outras visões de mundo, são os primeiros contatos com o conhecimento. Quando a gente não é bem trabalhado nessa fase da vida, e dependendo da tônica que você tem de Gêmeos no seu mapa, o que isso pode levar? A distração, dificuldade na concentração, manter o foco, né, dificuldade em manter o foco, resultando em problemas de aprendizado. Bom, eles tocam a vida com muita leveza, sempre brincalhões, mas tendem a evitar as responsabilidades e os compromissos, né? Não querem crescer, é o Peter Pan. Então precisam tomar cuidado com o excesso de impulsividade, a desatenção acentuada, certa frivolidade em tudo o que faz, mudando de atividades com frequência, podendo desenvolver nervosismo por toda essa inquietude. O que acontece? O Gêmeos ele consegue ser duas pessoas ao mesmo tempo. Por isso que as pessoas falam que às vezes ele é duas caras, que ele parece ser falso. Não, na verdade eles realmente conseguem ser duas pessoas, sabe? O juiz e o pai brincalhão. A pessoa séria e a pessoa engraçada. Depende da situação, eles se adaptam muito fácil. Lembra do que eu falei que eles são camaleões? E isso faz às vezes parecer que eles são falsos ou que eles são duas pessoas diferentes. Não, é um jeito mesmo geminiano, do ar, do fluido, do social, né? De conseguir transitar entre as camadas sociais e se comunicar com muita gente, né? Levar informação para muitas pessoas. Então, quando há um excesso dessa energia no mapa, tem que tomar cuidado para não cair nessa desatenção, nessa falta de foco. Porque quem é o mais focado do zodíaco? É Sagitário, que tá lá no eixo oposto, a 180 graus, que tá falando que especializar, focar, buscar, não perder o foco daquilo que faz, né? Estudar mesmo, aprofundar. O que acontece com o Gêmeos? Às vezes ele fica só no superficial, só no que está acontecendo aqui, porque tem tanta curiosidade que dispersa, não consegue se concentrar numa coisa e fazer uma coisa de cada vez. Então fica mudando muito rápido, troca de profissão como quem troca de roupa. O que também não é tão ruim assim, porque isso é uma habilidade nata dos geminianos, né? Conseguir exercer várias profissões de maneira integral e com muita adaptabilidade, né? Podendo trocar várias vezes. Tipo, veio uma crise, muda o foco e vai em frente, não tem problema para eles. Bom, o que eles também podem acabar fazendo? Projetar no outro as suas questões de sombra, que são consideradas questões negativas, mas não são bem negativas da palavra ruim. É mais as questões que não são olhadas, questões que são mais reprimidas, que não estão sendo trabalhadas. E eles projetam muito nas relações sociais, especialmente as que estão mais próximas deles, tá bom? Isso é uma coisa que tem que tomar cuidado. Geralmente, quando o geminiano não gosta muito ou admira muito, tá falando sobre si. Aliás, todos nós, tá? Quando a gente não gosta muito de uma pessoa, né? Que a gente tem muitos problemas com a pessoa, aquela pessoa dá ranço, aquela pessoa irrita a gente. Ou quando a gente admira muito aquela pessoa, de alguma forma aquilo tá falando sobre a gente, sobre questões que a gente não consegue enxergar e aceitar dentro de nós. Fazendo aquele rapidinho das características. Vivacidade, bom de papo, pensamento rápido, movido pela curiosidade mental, quer conhecer de tudo um pouco e saber o que está acontecendo. É muito comunicativo, está sempre envolvido com algo relacionado à comunicação, precisam estar em constante movimento, não gostam de rotinas, por não saber
por não saber o que eles querem internamente, se adaptam muito fácil ao que o outro está falando. A referência está no outro, está externa. Então precisam dar essa olhadinha para dentro, parar de olhar muito para fora, para as opiniões externas e começar a escutar o eu interior, para eles poderem se entender como pessoas. Porque como eles têm essa capacidade de imitar pessoas, de ser outras pessoas, eles acabam se perdendo às vezes de quem eles realmente são, tá? É o eixo oposto a Sagitário, ou seja, precisam desenvolver um foco, uma concentração. Não há menor problema em ter 10 profissões, mas estude uma coisa de cada vez, faça uma coisa de cada vez e depois que você esgota essas possibilidades, parta para outra. Vocês têm essa capacidade de fazer isso com muita leveza, né? Com muita tranquilidade. Possuem grande capacidade de negociação, chegando a conclusões muito rápidas. E isso pode levar também a trapaceiros. Por quê? Porque você consegue enganar a pessoa, né? Você pensa muito rápido, você tem um raciocínio muito rápido, você consegue ver soluções muito rápidas e saídas muito rápidas. Então, às vezes, podem ser uns trapaceiros aí, né? Enganando os outros. E deixando as pessoas em mais lençóis. Até com as fofocas e as intrigas que podem provocar com esse excesso de informação. Possuem amor pelas palavras, mas sem uma conexão emocional. É mais o uso das palavras mesmo, né? Tem essa habilidade muito fácil de contar histórias, escrever histórias, compor músicas, enfim, dar palestras muito boas, né? São grandes conhecedores de tudo, mas sem profundidade, que é lá aquela questão do eixo Gêmeos Sagitário. Tem uma conexão muito rápida, lembrando de datas, nomes, eventos, tudo na ponta da língua. Algumas referências que a gente conhece aí no meio público, Chico Buarque, Angelina Jolie, Fernando Henrique Cardoso. E quem? As primeiras pessoas que saíram do BBB, Nego Di, Lucas. Ambos eram geminianos, com o ascendente, o Nego Di em Capricórnio e o Lucas em Sagitário. Agora, não, eu acho que o Lucas era Sagitário com o ascendente em Gêmeos. E aí houve uma identificação, houve uma projeção de luz e sombra, houve umas questões ali entre eles, e por isso que eles brigaram tão feio, né? E é isso. Espero que vocês tenham compreendido o que essa energia significa. Eu, por exemplo, como tenho ela numa ferida psicológica, a minha maior dificuldade sempre foi o raciocínio, a forma como eu aprendia. Eu me julgava burra, eu me julgava que eu não era capaz de aprender, ou que eu não sabia nada da vida, ou que eu não sabia nada do que eu estava fazendo. Então eu sempre estudei muito, sempre precisei escrever para estar segura do que eu ia falar. Um geminiano jamais ia trazer o que? Um roteirinho para cá, tem tudo na cabeça, consegue se safar rápido, faz as conexões muito rápido. Eu não preciso dar uma lidinha para lembrar. Mas é a sombra do meu ascendente é Sagitário, então assim, realmente é uma tônica muito forte pra mim. E é por isso que eu falo tanto, gente, que eu sou essa tagarela que vocês conhecem. Quem aí que vocês conhecem que também é assim, que não consegue dosar a quantidade de palavras? Ou então que, sei, consegue te levar aí na maciota, no bom papo? Quem nunca caiu num bom papo, não é mesmo? É isso, espero que tenham gostado. O próximo signo é Câncer e eu prometo que eu volto mais rápido do que eu voltei agora, né? Que eu demorei um pouquinho. É isso. Um beijo, espero que vocês estejam gostando. E escrevam aqui nos comentários pra mim quem é que vocês conhecem que tem essa tônica ou onde vocês têm no mapa, que eu vou dizer ali aonde há essas questões aqui geminianas. Um beijo.